Olá, pessoas! Olha eu aqui de novo e hoje eu quero te fazer uma pergunta, já começando. A dependência emocional e a falta de dinheiro têm a mesma raiz? Será? Saiba que tem tudo a ver. Então, se esse vídeo chegou aí para ti hoje, pode ter certeza que você vai ter que parar sim e ouvir até o final. Porque o que eu vou te dizer aqui hoje pode mudar completamente, sim, completamente a forma como tu estás enxergando tudo à tua volta. Eu voltei a ler esse livro e parei tudo aqui agora para fazer um comentário com vocês. Porque muitas vezes você acha que os problemas são diferentes, né? Eu tenho problemas no amor e tenho problemas no dinheiro. O dinheiro não vem até mim, assim como o amor. Mas e se eu te dissesse que na maioria das vezes os dois problemas nascem da mesma ferida, que é a ferida emocional? Saiba que é impressionante, mas muitas e muitas pessoas sofrem porque dependem emocionalmente de alguém ou de uma situação. E é impressionante, mas são pouquíssimas as pessoas que percebem que também dependem emocionalmente, sabe do quê? Do dinheiro. E sabe por que o dinheiro não vem até elas e o amor? Porque elas acreditam que só serão felizes quando encontrarem alguém. Sim. E também acreditam que só terão paz, terão clareza quando tiverem mais dinheiro. Você percebe o padrão que se instalou aqui? Então vamos juntos, vamos pensar juntos aqui. Perceba que em ambos os casos, a felicidade dessa pessoa, ela está sendo colocada fora dela, né? Ela está pensando como se tudo estivesse fora. E segundo Joseph Murphy neste livro, tudo aquilo que tu sente repetidamente se torna uma ordem para o teu subconsciente. E como tu deu a ordem para o subconsciente, qual é a emoção que vai dominar a tua vida? A tua vida e de muitas outras pessoas. O medo. O medo de ser abandonado, o medo de não ser amado, o medo de não ter dinheiro, medo de não prosperar, medo de não conseguir pagar as contas, medo de ficar sozinho, sozinha, medo do futuro, o que vai acontecer comigo? E quando esse medo se torna constante na tua vida, o medo é que começa a dirigir as tuas escolhas e você nem vai perceber. Você começa a aceitar relacionamentos que só te machucam porque você tem medo da solidão, tem medo de ficar sozinho. Aí tu começa a aceitar uma vida financeira limitada, medíocre, porque tem medo de arriscar, de crescer, enfim, ou até mesmo acreditar no teu próprio valor. E saiba que no fundo, a mensagem é a mesma. Você começa a dizer para ti mesmo, né? Eu não sou o suficiente, eu não mereço. E essa crença silenciosa, ela começa a se manifestar tanto na tua conta bancária quanto nos teus relacionamentos, sim. A pessoa que é dependente emocionalmente, ela vive implorando por amor. E a pessoa dependente financeiramente, ela vive implorando por segurança. E tá tudo errado. Mas ambas estão procurando fora, exatamente, procurando aqui fora o que elas precisam construir aqui dentro delas. E quando tu começa a acreditar que alguém é responsável pela tua felicidade, pela tua vida, tu acaba entregando o teu poder para essa pessoa, né? Então assim, quando tu acredita que o dinheiro, somente o dinheiro é responsável pelo teu valor, tu também acaba entregando o teu poder ao dinheiro. E a grande verdade, a verdadeira liberdade, ela começa quando tu entende que nem o amor e nem o dinheiro definem quem tu és. Olha como é importante. O dinheiro, ele reflete a relação que tu tens contigo mesmo, assim como o amor também. Por isso
que muitas e muitas pessoas mudam de parceiros e continuam sofrendo, ganham mais dinheiro e continuam vazias, continuam ali naquele mesmo lugar, porque a raiz continua intacta, a ferida que ela tem dentro dela continua gritando e a crença, infelizmente, continua comandando. E o medo, pior, é que o medo continua ali decidindo. E a tua cura começa quando tu deixa de buscar salvação fora e começa essa reconstrução da tua identidade por dentro. Quando tu aprende definitivamente a dizer, né, eu sou o suficiente e eu mereço amor. Sim, eu mereço sem precisar implorar. Eu mereço a prosperidade, mereço dinheiro, mereço viver sem escassez. A minha felicidade não depende de ninguém, a não ser de mim mesma. E o meu valor não depende da minha conta bancária. O meu valor não depende do que as pessoas pensam a meu respeito. É nesse momento que o teu subconsciente começa a criar uma nova realidade na tua vida. Porque a mudança verdadeira, ela não acontece quando tu encontra a pessoa certa. E muito menos quando tu ganha mais dinheiro. A grande verdade é que ela acontece quando tu te torna a pessoa que não precisa mais nessa situação aí, pensando que tem que viver presa ao medo. O grande espírito, o Deus maior, está te lembrando que talvez a tua dor maior não seja a falta do amor, não seja a falta de dinheiro. Talvez a tua dor seja essa conexão com o teu próprio valor, com o teu amor próprio, a tua autoestima. E te digo que quando tu curar isso, tudo na tua vida começa a mudar. Sim. Se você ainda não me conhece, eu sou a Li Bressan. Aqui neste canal eu falo muito sobre dependências emocionais. E eu quero que você venha para esse despertar, para essa reconstrução interior através do amor e da vida e da consciência. E saiba que quando eu falo em grande espírito, eu estou falando neste Deus universal, neste amor maior, neste ser que é maravilhoso na minha vida, na tua vida, porque hoje, se eu me tornei uma facilitadora do despertar, foi porque eu também, em determinado momento da minha vida, entreguei a minha vida para um relacionamento, deixei com que essa pessoa desse o comando de tudo na minha vida e eu esqueci quem eu era. Então talvez você esteja aí hoje vivendo exatamente isso que eu vivi. E eu quero te dizer que somente tu pode sair dessa situação. Somente tu pode tomar o controle da tua vida de novo e entender que tu pode mudar tudo à tua volta. Mas somente tu tem este poder. Porque não pense você que você ficar ao lado dessa pessoa, você já tentou 1, 2, 3, 4 vezes e por medo você continua aí insistindo, querendo que a pessoa mude. Mas infelizmente eu tenho uma má notícia para te dar. A pessoa não muda se ela não quiser. E aí você vai ficar investindo mais, quem sabe, 1 ano, 2, 3, 4 da tua vida e deixando de viver a tua melhor versão, o amor maior que você veio viver e principalmente se conectar com essa força divina crística que habita aí dentro de ti. E te digo mais, que quando você acordar para isso, que não é buscando fora o que você quer, é aqui dentro. Você encontra isso tudo que você está buscando é dentro de si. Olhar para você com muito carinho, com muita compaixão e entender que o que você viveu de forma torta até aqui, você pode mudar, você pode ressignificar e a partir de então construir uma nova história. Porque quando você se volta para dentro, através de meditação, oração, a forma que você achar melhor conforme a tua crença e entender que você nasceu para ser abundante em todas as questões da vida. A abundância amorosa, a abundância financeira,
Mas você tem que entender que enquanto você continuar aí neste lugar, julgando a você mesma, pensando no que você já passou lá atrás, o que você já fez de errado, e entrando no julgamento, você não consegue dar o primeiro passo e ir em direção ao teu novo eu. Lembre-se, o amor próprio, a autoestima, é o primeiro passo para você lembrar que você é um ser precioso demais e que você não precisa ficar ao lado de pessoas que te tratam mal, pessoas que não têm amor por você e você, por medo, continua insistindo nessa relação. Volto a dizer, a partir do momento que você começa a entender o teu valor, o quanto que você é importante para o universo, você começa então a adentrar numa outra fase da vida, que é a prosperidade, sim. E eu digo para você com todas as letras, de todas as formas, que foi isso que aconteceu na minha vida. Quando eu entendi que somente eu poderia mudar tudo, a minha abundância emocional, a minha abundância financeira, tudo se transformou. Então eu super recomendo este livro. Ele é um livro que eu tenho de cabeceira e é impressionante que tu lê ele hoje e se tu lê este livro daqui a um ano, você vai entender de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas o que ele sempre me deixou muito claro, e esse trabalho começou há muito tempo atrás, que foi quando eu adentrei ao autoconhecimento e comecei a desbloquear muita coisa na minha vida. Tem uma frase aqui na página 40 que disse muito, falou muito comigo e eu quero ler para vocês. É onde ele fala sobre o medo. O medo, esse inimigo que tu mesmo construiu, deve ser completamente destruído. Antes que o grande espírito Deus, o universo, como você queira chamar, possa brilhar em ti. O medo é a nuvem que oculta a luz solar do grande espírito. A humanidade criou demônios pessoais por medo do passado, do presente e do futuro. Nossa, essa frase, sempre que eu leio, ela me remete à minha vida há muitos anos atrás. O medo. Em 2015, eu vivia um relacionamento muito tóxico e tinha medo de soltar essa pessoa para o universo. Só que a partir do momento em que eu entendi que eu estava sendo resistente ao medo e que somente eu teria que fazer essa mudança, foi que tudo começou a se transformar. Foi quando eu decidi mudar a minha vida, pedi o divórcio e comecei um novo caminho, uma nova transição na minha vida. Eu gosto muito de contar porque muitas pessoas dizem assim, é muito fácil você falar, você já tem tudo. E se eu te dissesse que a minha vida também foi feita a cada degrauzinho. E muitas vezes eu já estava aqui no 5º degrau e eu caía e eu tinha que recomeçar lá do primeiro novamente. E assim foi muito tempo da minha vida, até o momento em que eu entendi que era o medo que me paralisava, o medo que me fazia ficar aqui travada, né? Primeiro foi neste relacionamento, certo? Porque eu achava que eu podia mudá-lo e ninguém muda ninguém. Eu digo para muitas e muitas pessoas que me buscam hoje para fazer uma consulta, para dialogar, conversar, certo? Então eu digo para você que o primeiro passo a ser dado quando você tem algo que te incomoda é observar esse medo, olhar para ele, mas sem medo, sem julgamentos. Porque quando você se julga demais, você fica, sabe, com um chicotinho se batendo, você não vai adiante, porque o medo ele te paralisa. Então, eu te convido hoje a refletir comigo sobre o medo. E super indico esse livro para muitas pessoas, para os meus pacientes, para todas as pessoas que me seguem, porque ele é um livro muito, muito, muito importante. É um livro que você vai começar a entender que você pode mudar tudo na tua vida em qualquer momento da tua vida.
Se tu tiver hoje 30 anos, 40, 50, eu já reiniciei tantas vezes, já estou com quase 60 anos e te digo que se eu tiver que recomeçar de novo, em qualquer situação, eu vou sem medo, porque eu creio num universo maravilhoso, potencialmente com uma riqueza infinita, são infinitas as possibilidades que esse grande espírito nos traz, né? Nos dizendo, vá, dê o primeiro passo, que eu te acompanho com muito amor. Eu sou Libressan, eu sou terapeuta e facilitadora do despertar e te agradeço muito pela tua companhia, por me acompanhar aqui no YouTube e peço a você gentilmente que encaminhe os vídeos que eu faço aqui para outras pessoas também despertarem conosco, porque são muitas e muitas pessoas que ainda estão dormindo espiritualmente. E te digo mais, se você não acordar para essa nova era, você vai ficar dormindo por muito tempo. Então vamos juntos, neste novo momento, nessa nova era, nessa transição maravilhosa que está acontecendo em nossas vidas. E eu te agradeço por tua companhia e te espero aqui no próximo vídeo. Até lá!